Como funciona a avaliação para ver se eu preciso realizar a septoplastia? Primeira coisa seria a avaliação da região nasal presencial. Às vezes com o uso de espéculos, uma avaliação olhando diretamente o seu nariz, ou às vezes com o uso de suporte de câmeras chamadas nasofibrolaringoscópicos, que podem olhar detalhadamente cada região do nariz. É claro que a maior parte dos desvios vão se dar na parte anterior, e por isso que já na primeira inspeção, somente olhando, já temos uma ideia de como é que está a posição do septo, que é o que divide os dois lados, e também como é que está o grau de irritação da mucosa nasal, pensando também em doenças alérgicas e inflamatórias crônicas, como a rinite e a sinusite, e também ver também o formato e qual o ponto mais estreito da região nasal. Tá certo que muitas vezes, como temos dúvidas em relação à passagem, essas duas abordagens podem não ver a parte interna, principalmente dentro dos seios da face e da região do fundo da região nasal, e aí usamos mão de um exame chamado tomografia. A tomografia de seios paranasais não há necessidade, se for para avaliar apenas a região respiratória nasal, de contrastes. E sedação, às vezes, pode ser necessário depender do grau de colaboração do paciente. Às vezes, pacientes mais ansiosos ou crianças muito pequenas, pode ser necessário algum tipo de sedação. Tá certo que muitas vezes na septoplastia não é tão comum isso nos pequenos acontecerem. Geralmente o nosso alerta em relação ao septo seria após a fase de crescimento, no final da fase de puberdade e adolescência. É claro que muitas vezes não é somente a estrutura que não está deixando passar. Muitas vezes a irritação crônica de alergias pode também influenciar e dependendo do que o paciente tem associado ao entupimento nasal, lançamos mãos de testes alérgicos e também de tratamentos para poder melhorar o funcionamento da região nasal. Muitas vezes, os pacientes que precisam de cirurgia também costumam ter algum grau de alergia ou de rinite que precisa ser controlado até antes de pensarmos no procedimento cirúrgico, pois afinal a cirurgia vai dar mais passagem, mas nem sempre vai resolver na questão de tratamento com problemas de poeira e de cheiro. Pelo contrário, vai entrar mais alérgeno e pode dar mais estímulo na região nasal se isso não estiver controlado antes da cirurgia. E além disso, os exames clássicos para ver se não há risco em relação à anestesia se não estamos precisando efetivamente numa cirurgia na região nasal. Normalmente pedimos os exames de sangue para ver se não temos problemas em relação a anemias ou problemas de cicatrização, já que é uma região que tem muitos vasos, tem muito sangue na região nasal, então é uma cirurgia que pode envolver um pouco de sangramentos, tanto durante a cirurgia como na recuperação, e também se temos outros fatores em relação aos medicamentos que o paciente já toma previamente e algum risco em relação ao próprio anestésico. Esses exames são feitos para aumentar a segurança em relação ao procedimento cirúrgico que está sendo proposto. Os resultados da septoplastia são temporários? Depende da época que for indicada essa cirurgia, pois afinal, a cartilagem, se for operada enquanto a pessoa estiver em fase de crescimento, então até o início da vida adulta, ele pode ter algum grau de crescimento ainda após a cirurgia. Por isso que nós evitamos ao máximo mexer na região nasal do septo, seja na cartilagem, seja na parte óssea, pois afinal a cabeça está crescendo, o nariz ainda está em desenvolvimento até terminar a fase de crescimento. E após a cirurgia, essa região pode ter deformidades ou alterações no crescimento da região, trazendo outras alterações obstrutivas no futuro, precisando fazer reoperações anos mais tarde. Então, o ideal, na verdade, é esperar pela cirurgia após a pessoa ter terminado de crescer. Salvo condições essas, como, por exemplo, deformidades após trauma graves de nariz, tipo em acidentes de moto ou de carro, quando há necessidade, ou se temos aí alguma deformidade que impeça a pessoa de respirar e esteja afetando a questão pulmonar do paciente. Mas são casos muito raros e pontuais. Na maioria das vezes, a gente espera a pessoa crescer. Se a pessoa já cresceu, a cartilagem não vai ter essa expansão e aí sim, a alteração de estrutura para aumentar a passagem, a função dessa cirurgia é aumentar a passagem de ar e melhorar a drenagem de secreções nasais, ele vai ser permanente. O que pode fazer variar após a cirurgia é se a pessoa tiver uma alergia e ela não estiver controlada, esses ataques, essas exacerbações poderem fazer obstrução, mas por um outro fator, que é a alergia, e não pelo ponto de vista de espaço que nós mexemos na cirurgia. A septoplastia deixa cicatrizes visíveis? Se for somente a septoplastia, a cirurgia para mexer a parte respiratória, normalmente não é envolvido nenhum corte externo na região nasal.
Algo que pode acontecer é que se for envolvido algum procedimento para mexer na estrutura externa, na rinoplastia, que é usada em cirurgias estéticas, para mudar o formato externo do nariz, às vezes eles precisam fazer cortes na região da ponta do nariz, mas depende de quadro a quadro. Na verdade, na região respiratória, ela fica lá dentro, pode levar pontos dos cortes, mas são internos. Os pontos absorvíveis ou a parte que é mexida, a gente coloca cicatrizantes, então são espumas que ajudam a cicatrizar e não envolver tanto ponto ou até mesmo aquelas gases que usavam antigamente nas cirurgias até pelo menos o começo desse século. Posso fazer a rinoplastia, a cirurgia plástica de nariz, para corrigir meu desvio de septo? Bom, já fizemos até um vídeo sobre esse tema, se quiser saber mais, clique nesse vídeo, mas, resumidamente, a cirurgia pode realmente envolver o septo. Muitas vezes, a gente acaba precisando da cartilagem do septo nasal para ajudar a reconstruir estruturas da parte externa que dão um formato, seja na região da giba, da região do dorso nasal, como da ponta do nariz, que às vezes precisam ser remodelados, e o material que nós utilizamos pode ser desde a cartilagem do septo nasal, que é o mais frequente, e nesse processo pode ajudar até corrigir algum tipo de desvio, a depender de onde que é o desvio e da estrutura do nariz de cada pessoa. Podemos usar outras cartilagens também para isso, como por exemplo, a cartilagem de dentro da orelha e até mesmo a cartilagem de baixo da costela, em casos específicos, isso a depender da necessidade do nariz de cada um e da técnica de cada cirurgião plástico que envolva na rinoplastia. Lembrando que nós, otorrinos que trabalhamos na parte funcional respiratória, nós não costumamos mexer nessa parte, nossa técnica respiratória não mexe na estrutura. Quando acaba mexendo, nós chamamos de rinoceptoplastia e normalmente o médico precisa ter uma formação na área estética facial, na cirurgia facial, para melhorar os resultados também de fora.